Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Eu, Angélica Lopes. Olá, abençoado seja o nosso dia de hoje, onde estamos aqui reunidos para trazer mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Ou estamos estudando o livro 2º, capítulo 1, falando sobre a progressão dos espíritos. Hoje vamos estudar, da sequência, no estudo da questão 115, falaremos sobre a questão 115A. Hoje, além de mim, Angélica Lopes, aqui presente, estamos com a ilustre presença do senhor Leir Stort. Tudo bom? Queridos amigos, agradecemos a ilustre presença e o desejo de que todos tenham sempre em mente o interesse e a preocupação e estudem profundamente esta doutrina por ser a nossa realidade. Isso. Estamos também com Américo Nunes, prazer recebê-lo. Você percebeu comigo, não tem ilustre, é mais correto isso, porque não sou ilustre de nada não, se fosse eu ia corrigir minha irmã. Meu querido irmão, minha querida irmã ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Luz na Penumbra. Um beijo no coração de cada um de vocês. E para completar o nosso trio de experts, temos a doutora Guilhermina Galvão. Expert não. Nossa irmã hoje está inspirada. Ela hoje está inspiradíssima. O nome disso é teste. Teste a nossa vaidade. Muito bom estar aqui, como sempre, muito bom, muito prazeroso estar aqui conosco novamente e vamos estudar. Isso mesmo, vamos estudar. Nós estamos falando de progressão dos espíritos, E hoje nós vamos dar sequência ao estudo da questão 115A. Antes de eu falar sobre a 115A, eu vou fazer uma pequena lembrança do que foi estudado no capítulo anterior, que foi a 115. E a questão 115 diz o seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Bom, isso vocês já sabem, foi bem discutido aqui no programa anterior. No programa anterior. E a gente sabe que não foi bem assim, Que nós fomos todos criados simples e ignorantes e com todas as possibilidades de crescimento. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo falando sobre a questão 115A, que diz: de acordo com isto, ou seja, pelo fato de de sermos criados simples e ignorantes, e que o nosso progresso está inerente à forma como a gente interpreta as nossas vicissitudes, e as nossas experiências. Então, de acordo com isto, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiências, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. E para a gente começar a discutir isso, eu vou dar voz às mulheres. Guilhermina. Os espíritos nos respondem exatamente o seguinte: foi uma pergunta bem, digamos assim, objetiva e clara, dando um exemplo, dando uma hipótese de um exemplo de que os espíritos se assemelhariam lá atrás, na origem, como se fossem crianças ignorantes, que nascem sem saber nada e só adquirindo, à medida que cresce, à medida que vive, à medida que vai sofrendo experiências, vai adquirindo os conhecimentos que lhe faltam. Aprende a andar, aprende a falar, aprende o que é bom, o que não é, o que é certo, o que deve, o que não fazer e tal.
O exemplo foi esse. E aí o Espírito disse sim, a comparação é justa. Perceba que não é uma comparação perfeita, a comparação é justa. É justo que pensemos assim. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Dá uma paradinha aqui. Então, a criança rebelde, ou seja, não são todas as crianças. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita por conta do seu próprio comportamento. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade, ou seja, intrinsecamente, aquela criança traz um comportamento X de rebeldia, e aí, por conta desse comportamento de rebeldia, pela sua vontade, pelo seu comportamento, permanece ignorante e imperfeita. E o seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade, ou seja, ele vai aprender que é necessário refletir sobre o seu comportamento, mudar condutas para poder aprender, obter o melhor aproveitamento. E o final diminuir a resistência, exato, né? Exato. Você cria uma resistência sobre uma situação, poxa, vamos entendê-la de outra maneira. Refletir. E isso, se a gente parar para pensar na nossa vida do cotidiano, é perfeito. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aborrece, aquilo que vai contra o que nós achamos que é o certo, o que nós pensamos que deveria acontecer, o que nós achamos que, né? E não acontece, e nos aborrece, e nos irrita, e nos faz cometer, inclusive, alguns atos até que não necessariamente corretos. Que tal a gente refletir? Que tal a gente refletir o que é exatamente aquilo? E qual é o nosso comportamento perante ao fato? E aí o final da frase diz: mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Ou seja, nós podemos ter nascido uma criança rebelde, um adolescente rebelde, um adulto rebelde, inconformado, com atos e atitudes cada vez mais comprometidos, porque a coisa é reflexa, a cada ato corresponde outro igual, em sentido contrário, e aí a gente vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. Só que a nossa vida, como diz aqui o texto, é um termo, a gente volta para o mundo espiritual com uma bagagem daquilo que a gente fez daquela existência. Só que o espírito é infinito. Tem possibilidades. Exatamente. Né, Américo? Eu achei maravilhosa a forma que a nossa irmã Guilhermina tratou o assunto, porque ela foi bem direto ao ponto, técnica, né? E eu queria fazer uma comparação aqui e falar pra gente que, de certo modo, isso aí, pelo menos pra mim, né, que sou um espírito tão imperfeito, acaba sendo, assim, um soco no estômago. Eu acho que esse é o termo. Porque os espíritos dizem pra gente, né, que não dá mais pra gente acreditar que Deus criou o espírito bom ou ruim, ou seja, todo mundo foi criado igual. E se hoje eu tô sofrendo alguma coisa, se hoje eu tô numa situação ainda delicada, ainda como um espírito cheio de dificuldades, débitos, isso tudo diz respeito à minha própria ação, às minhas próprias ações, né? Não dá mais para terceirizar a responsabilidade. É isso que eles dizem aqui, não é a culpa de Deus. Deus criou todo mundo igual. E de acordo com a minha vida, de acordo com a forma que eu levei a minha vida e essa e outras vidas anteriores, isso é que diz como eu estou em termos de evolução agora. Então não dá mais para terceirizar. Eu sempre costumo ilustrar isso com o nosso melhor amigo. E aí as pessoas se espantam. Você, querido irmão ouvinte, vai tomar um espanto agora com o que o Américo vai falar. Mas vocês sabem quem é o melhor amigo do homem? É o diabo. Aí a pessoa fala, meu Deus, fala isso melhor, Américo, senão a gente não entende e desliga a Rádio Rio de Janeiro. O melhor amigo do homem é o diabo. A maioria de nós já teve origem, né, em outras religiões que pregavam a existência do diabo e tivemos o diabo como melhor amigo. Como é que isso funciona? Tudo aquilo de ruim que a gente fazia na nossa vida, a gente botava isso aí é culpa do diabo. Eu tenho até um amigo meu, que eu posso falar aqui, que sem falar o nome, que um dia ele chegou para mim e falou assim, Américo, o diabo entrou na minha vida. Colocou uma mulher lá dentro para falar para minha esposa que eu tenho uma amante e tudo mais. Eu falei, meu amigo, me explica melhor como é que foi isso aí. Quem é essa mulher? Por que ela surgiu? Sem te conhecer? Não, ela era minha amante.
Falei, então não foi o diabo que colocou ela na sua vida. Quem colocou essa mulher na sua vida para destruir o seu casamento foi você mesmo. Não culpe o diabo. Você fez isso não, mas foi o diabo que me tentou. Então o diabo acaba sendo o melhor amigo, porque eu posso fazer todo o absurdo do mundo e no final das contas botar a conta na conta do diabo, terceirizar para o diabo. Então ele acaba sendo aquele amigo que está do nosso lado e fala assim, aí segura essa bronca aí para mim. Quando, na verdade, a responsabilidade é nossa, como os espíritos falam aqui. Tudo de bom, de ruim que acontece na nossa vida é de responsabilidade nossa. E a gente tem o costume de entrar no espiritismo e mudar só o nome. Continua terceirizando as coisas, em vez de falar diabo, fala obsessor. Eu falo assim, não, se isso eu fiz de errado, não foi culpa minha, foi o obsessor. Só que o espiritismo é duro com a gente, é realista. E fala, ó, até os obsessores são de nossa responsabilidade. Porque, de fato, eles interferem na nossa vida, nas nossas decisões. Mas se eles estão junto de nós, tendo esse controle sobre a nossa vida, até isso é nossa responsabilidade, porque nós, através das nossas palavras, pensamentos e atos, através da nossa vibração, nós permitimos a aproximação deles. Então, no final das contas, não dá para terceirizar responsabilidade. A culpa não é do diabo, a culpa não é do obsessor. A responsabilidade do que acontece com a minha vida de bom ou de ruim é minha. A minha evolução hoje, como está na questão 115A, a minha evolução hoje é fruto da forma pela qual eu vivi a minha vida. Então vamos parar, meus irmãos, de botar responsabilidade para terceiros e começar a assumir a nossa. É difícil? É. Eu, Américo, enfrento essa dificuldade todo dia, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente acredita nisso e aceita, a nossa vida começa a mudar. Exatamente. Transferir responsabilidades não é saudável. Saudável é você assumir o controle da situação. Essa questão do bem e do mal, eles são faces da mesma moeda. Ou seja, nós somos constituídos dessa porção. Entende? Então, quando você transfere para o lado de fora o diabo como sendo, o exemplo que o Américo colocou, como sendo o culpado, somos nós mesmos sendo projetados. O que você acha, ali? O nosso querido irmão trouxe uma figura histórica e cultural maravilhosa, mas na simplicidade todos têm a certeza. Você, eu e você é o próprio obsessor, você é o próprio diabo. Sim. É simples isso aí, porque é o processo da evolução que nos trouxe daquelas selvas iniciais aos dias de hoje e nos conduzirá para um futuro sem fim. A questão é magnífica, você vê a observação, o termo, a cultura com que o professor coloca, buscando lá na origem das selvas iniciais, a trazer aos dias de hoje a nossa dificuldade espiritual. E essa pergunta 115, a 115A, da maneira como está colocada, ele comparando a crianças, leva cada um de nós a entender que Deus criou um pequeno núcleo chamado família, organizou a união de dois espíritos como casal e colocou no seu lar os seus filhos, que são os filhos de Deus. E aí dá a você a imensa responsabilidade com missão de cuidar desses espíritos com a experiência que você já adquiriu. Vamos trazer isso para os dias de hoje, porque será o amanhã. Então, ser pai e ser mãe, ter um casamento, uma família, é missão sagrada na Terra. Estudem lá as questões 582, 210, trata do dever do casal, dos pais. Se aprofundem nisso, cada um terá que prestar contas da missão que lhe foi otorgada. Assim está aqui atrás na 115. Deus dá a cada um uma missão para esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. A perfeição está longe, é uma estrada longínqua, mas nós hoje, no dia de hoje, olhando para o amanhã, não somos mais os inferiores do passado. Então, com coragem, vamos assumir nossas posições responsáveis, vamos unir os casamentos, vamos cuidar das nossas crianças, filhos, netos, sobrinhos, o que tiver ao seu redor, ensine o que você pode ensinar.
Ou seja, a gente tem que ser, né, em cada ponto da nossa vida, né, o melhor que nós podemos ser. Então, a gente muitas das vezes, eu achei maravilhoso que o nosso irmão colocou, porque muitas das vezes a gente busca a melhora lá fora, né? Quando na verdade a gente precisa começar esse movimento de mudança de dentro para fora. Primeiro dentro de nós, como seres humanos, começarmos a nos questionarmos o que eu preciso mudar como ser humano. Depois eu vou aumentando isso para a minha família nuclear, então eu vejo o que eu posso fazer para ajudar os meus filhos, os meus pais também, os meus primos, e vou ampliando isso. Tenho que fazer isso no meu trabalho, não adianta eu querer mudar o trabalho de todo mundo, eu não vou conseguir, mas com certeza absoluta eu consigo chegar no meu trabalho e colocar na cabeça das pessoas, ou pelo menos tentar incutir na cabeça das pessoas a necessidade de ter responsabilidade, de não querer, né, utilizar de mecanismos sujos para ser promovido dentro do seu trabalho, de respeitar o seu companheiro de trabalho, respeitar as dificuldades do companheiro de trabalho que às vezes tem, respeitar a necessidade que ele tem também como ser humano, né, as necessidades familiares que às vezes acabam interferindo no trabalho. Então, assim, é importante, como o nosso irmão disse, cada um de nós buscar, dentro das suas possibilidades, fazer a sua parte. A gente costuma muito querer mudar o mundo, mas a gente não vê aquilo que eu posso fazer. Eu não consigo hoje mudar o mundo, não consigo mudar meu país, não consigo mudar a minha cidade, nem meu bairro eu consigo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu consigo ter uma atuação grande na minha família, com os meus filhos, com minha esposa, no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho. Então, onde nós tivermos a possibilidade de mudar, que a gente faça, né? E eu queria até agradecer aqui a oportunidade de ter vocês como colegas de trabalho na Rádio Rio de Janeiro, que cada um de vocês me mostra isso. A Guilhermina e o João, por exemplo, estão sempre, eu percebo, não que eles mostrem o que fazem, mas no meio das histórias que a gente conhece, a gente vai vendo como vocês fazem no dia a dia de vocês, dentro daquilo que vocês podem, para poder ajudar os seus pacientes, para poder ajudar as pessoas que passam por vocês. Então é isso. Não dá para eu ajudar todo mundo, não, mas não importa, que eu faça aquilo que eu puder, porque é assim que a gente vai evoluir como espírito. E se você julgar não ter condições de ajudar o outro, promova a ajuda a você mesmo. Exatamente. Porque é quando você começa a se olhar e começa a se observar que esse é o principal objetivo das nossas encarnações, de você promover o autoconhecimento e o autoaprendizado. Você começa a entender melhor como você está funcionando, as tuas limitações, as suas capacidades. A gente não sabe lidar muito bem com isso ainda. Então, às vezes a gente cobra dos outros posições que, se nós estivéssemos no lugar deles, não teríamos condições de realizar. A gente maldiz algumas experiências nossas, alguns acontecimentos, porque a gente não tem conhecimento do quanto daquilo ali é importante para nós enquanto aprendizado. Quando Jesus fala, em tudo dei graças, ele está falando para a gente valorizar cada experiência, seja ela positiva, seja ela negativa. Porque quando a gente a interpreta como negativo, é porque a gente não está olhando com os olhos do Espírito. Eu queria dar uma acrescentada em cima do que você falou, que é uma coisa que a gente tem que refletir. Primeiro, que a gente está onde precisa estar. E a gente faz o que a gente precisa fazer. Aí tem a questão, quando você falou em termos de trabalho, não foi por acaso. A gente não tem a profissão, porque eu queria ser. Tá, você queria ser porque você precisava ser. Você precisa ter a profissão que você tem. Não, mas eu não queria ser isso. Mas se você está fazendo é porque você precisa estar nessa profissão, e é nesse trabalho, em qualquer que ele seja, em que você vai ter as oportunidades que você vai precisar fazer para fazer o melhor. Isso vale para qualquer tipo de atividade, isso vale para a nossa família. Temos a família que precisamos ter, temos o grupo de amigos que precisamos ter. Os colegas de trabalho. Os colegas de trabalho, exatamente, que precisamos ter. E aí, volta para o inicial. Por que me incomoda?
Isso, Por que aquilo me incomoda? Em que a atitude do outro me incomoda? Ah, mas é grosseiro, ah, mas é egoísta, ah, mas puxa meu tapete, ah, mas tá ok. E você faz o quê? Você revida? Você age igual? Ou você simplesmente reflete e vê o que você pode fazer, você, pessoa, pode fazer de melhor para fazer com que o grupo seja mais harmônico. E aí a gente, no cotidiano, mas é fácil fazer. Não é não, claro que não é. Estamos esquecendo uma ferramenta fundamental, a prece. Quantas vezes eu costumo brincar no meu trabalho, quem me conhece sabe disso, continuo trabalhando até hoje, se Deus quiser, vou continuar trabalhando enquanto puder ter força, coragem. E quando parar de trabalhar, morre, irmã. Não vou, não morrer, eu vou morrer um dia, mas eu quero chegar o mais próximo possível inteira e fazendo o que eu gosto, que eu adoro fazer o que eu gosto. Mas quantas e quantas vezes eu costumo dizer que o banheiro foi o meu grande templo? Porque tem determinadas situações que você tem... Para, Guilhermina, para. Equilibra. Respira. E onde você pode fazer no local de trabalho? No banheiro. É o lugar onde você tem certeza que você vai entrar, vai fechar a porta e ninguém vai ficar te chamando, pelo menos não se você levar 1 hora, porque aí vai achar que você passou mal. Mas é o lugar onde você... Alguns minutos poucos, que são fundamentais e necessários, é aquele lugar. Você precisa de um lugar de parar, respirar, refletir, se equilibrar e fazer uma prece. E pedir ajuda. Com certeza vai rolar ajuda. Pode não ser aquilo que você gostaria. Pode não ser a resposta que você gostaria que tivesse. Mas com certeza haverá ajuda. E aí, pelo menos você interrompe a crise e toca a vida. E a gente se esquece que a gente tem um fundamental, que é a prece. Deus está conosco sempre, desde que nós estejamos com Ele. E se a minha irmã Angélica me permitir, só para bem rapidinho, 1 minuto aqui, a nossa questão diz das crianças que se forem rebeldes, elas seguem tendo dificuldades, né? E essa comparação é perfeita, por quê? Sim. Porque na nossa vida nós vamos evoluindo aos poucos e vamos sofrendo ainda, tendo as dificuldades por conta daquilo que a gente não conseguiu evoluir. E a gente acha assim, como meu irmão falou, a perfeição está lá longe, muito longe, mas eu queria dar uma boa notícia, já que a gente deu algumas más notícias hoje. A partir do momento que nós resolvermos não sermos mais tão rebeldes, naquele exato momento, a gente já consegue colher os frutos. A justiça divina está lá no céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura, nesse livro maravilhoso do Allan Kardec, dizendo que o ser humano tem as penas diferentes da pena na vida material. A lei divina, ela não tem um tempo pré-determinado da pena. A partir do momento que eu começo a minha mudança, imediatamente eu começo a ter uma vida melhor. Exato. Você muda o teu destino. Depende de você. Exatamente. Você criar resistências em relação a certas experiências só vai dificultar o seu processo de aprendizado. Então, nós temos que desenvolver a nossa inteligência, trabalhar muito a parte da reflexão. O que a Guilhermina falou sobre por que o outro nos incomoda tanto, isso é fundamental para a chave do autoconhecimento, porque a gente só se enxerga no espelho que é o nosso próximo. Cuidado, irmão, que o outro está te incomodando naquilo que está em nós. Exatamente. E é essa pedra que a gente tem que tirar do nosso sapato, é esse processo que a gente tem que começar a desenvolver. Agradeço muito a presença de todos. O estudo de hoje passou muito rápido, gente. É um tema muito dinâmico, muito desafiador. Mas vamos dar sequência, né? No próximo. Muito obrigada a todos, que Deus nos ilumine e nos abençoe sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos terminando o capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje vamos estudar o seu item 10, que é o penúltimo item, e no próximo programa, se tudo ocorrer bem, estudaremos o item 11. Então, para hoje, temos aqui o homem no mundo. Kardec deixou esta mensagem aqui de um espírito protetor em Bordeaux, 1863, neste capítulo, o Sede Perfeitos. Porque tem alguma relação realmente entre a nossa busca pela perfeição, o nosso esforço em atingir aquela meta proposta por Jesus, a meta proposta por Kardec de nos tornarmos homens de bem, de termos virtudes. Nós estamos aqui neste capítulo estudando isso. Eu entendo que nós estejamos até entusiasmados com a possibilidade de chegarmos nesse ponto, homens de bem, caminhando em direção à perfeição. Puxa vida, que bom. Mas nós ainda temos nossas pequenas imperfeições, como também é estudado aqui neste capítulo. Mas o mais importante não é isso. É que nós às vezes nos sentimos um pouco, vamos dizer, constrangidos ou até meio preocupados com as coisas que nós às vezes fazemos ainda, coisas em que nós nos envolvemos aqui no mundo, nas coisas do dia a dia, do mundo. E nós estamos no mundo, estamos encarnados. Se nós estivéssemos na espiritualidade, numa colônia espiritual de altíssimo nível moral, não sujeitos a muitas tentações do mundo, talvez estivéssemos numa situação mais confortável, com certeza. Mas aqui nós temos que buscar esse objetivo e lutar contra as coisas que estão puxando para trás, estão nos atrapalhando, que são as coisas do mundo. Então a mensagem do nosso irmão vai... Talvez eu me senti assim, mais tranquilo com a posição de homem no mundo, porque eu entendo que nós estamos nesse estágio e vamos passar por situações que mais tarde nós até podemos dizer, puxa vida, mas eu ainda era assim, eu precisava ser assim. Mas é uma fase pela qual todos os espíritos passam, até os mais adiantados já passaram, muitos estão passando. Então, é isso aí, gente. Vamos ver o que nosso irmão, do Espírito Protetor, nos traz. Ele diz aqui: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Então, veja bem, ele já está distinguindo entre os homens do mundo aqueles que têm um sentimento de piedade ainda dentro de si, assim, e isso faz com que o coração desses fique animado quando se reúnem sob as vistas do Senhor. Ou seja, algumas pessoas aqui do mundo, homens do mundo, eles ficam animados, o coração sente-se animado quando eles se reúnem sob as vistas de Deus e imploram a assistência dos espíritos bons, porque já estão reconhecendo que precisam da assistência desses espíritos bons para ter a sua tarefa de elevação moral, de caminhar para
à perfeição, adquirir virtudes, perder os pequenos defeitos, precisam da assistência dos bons espíritos, porque sozinhos vão até alcançar, mas vai ser uma tarefa muito mais difícil. Então ele já está dizendo que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dessas pessoas. Você já tem que ter ânimo para isso. Então aí tudo bem, nós ficamos felizes que os espíritos estão aí à nossa disposição para nos ajudar. Então ele diz assim: purificai, pois, os vossos corações. Quer dizer, nós temos que purificar o nosso coração para obter essa ajuda. Não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Então já é uma tarefa mais difícil para nós. Vamos purificar o coração, não deixando que no nosso coração se alojem pensamentos mundanos e pensamentos fúteis. Elevai o vosso espírito até aqueles por quem chamais. Então, vamos elevar o meu espírito até onde estão aqueles que eu estou chamando para me ajudar, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, ou seja, nós vamos elevar o nosso espírito até aqueles que nós estamos chamando para nos ajudar, porque eles, encontrando em nós as necessárias disposições, a necessária vontade de melhorar, é claro, eles possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e justiça. Ou seja, nós estamos implorando que eles venham nos ajudar. Nós estamos tentando purificar o nosso coração, afastando pensamentos do mundo, pensamentos fúteis. Então, esses espíritos vêm nos ajudar, eles precisam encontrar em nós a vontade, a disposição realmente de tocar essa empreitada para frente. E encontrando tudo isso, coração puro, pensamentos limpos, vontade de avançar, eles vão plantar em profusão as sementes que vão gerar em nós frutos de caridade e justiça. Então, fechou o pacote. Fechou o pacote. Nós estamos no mundo, mas não estamos sós. Estamos amparados por esses espíritos. E se eles encontrarem as condições necessárias, vão nos ajudar muito e nosso coração vai se tornar um coração cheio de caridade e de justiça, que é o que temos que fazer para adquirir virtudes, para adentrar no reino dos céus. Então está perfeito, tá? Tudo bem. Mas ele segue aqui. Não acrediteis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística que vos mantenha fora das leis das sociedades em que estáis condenados a viver. Então ele está dizendo o seguinte, que não acredito, que para nós não acreditarmos que, por estarmos naquela situação que eu narrei aqui nesse primeiro parágrafo, esses espíritos estão nos exortando a prece e a evocação mental. Tudo bem. Então, esses espíritos estão constantemente, para manter esse sistema que nós descrevemos, e nos exortando a nos mantermos em prece e evocação mental. Estejamos assim. Agora, não pensemos que é porque eles pedem isso de nós, que eles estão nos obrigando a viver uma vida mística. Então, eles estão nos ajudando, estão fazendo tudo para nos ajudar, estão nos exortando a fazer prece, a uma vocação mental, purificar o pensamento, estão pedindo tudo isso. Mas não significa isso que eles estão nos obrigando a viver uma vida mística, uma vida de santidade, entre aspas. Porque viver uma vida fora das leis da sociedade em que nós estamos vivendo. Ou seja, eles não estão nos obrigando a viver uma vida de falsos santos, ou aqueles que estão tentando virar santos, e vão haver conflito com as leis da sociedade que estamos obrigados a viver. Nós estamos obrigados a viver nesta sociedade por causa das coisas que nós fizemos antes. Então, agora nós estamos determinados a mudar. Tudo bem. Mas o que a gente fez antes? Não apagou, não foi apagado.
Então temos que ver nessa sociedade aqui cercada de tentações por todos os lados, de coisas aí que faz parte. Agora, os espíritos estão tentando nos ajudar, nos orientando, nos sugerindo prece e tudo mais, mas não estão nos obrigando, não. Vocês agora vão virar santos, vocês são místicos. Não é assim, gente, não podemos passar para isso, porque seria uma coisa até falsa, hipócrita da nossa parte. Que eu determino sair para a rua com todo esse misticismo dentro de mim. Chega lá fora, tem as coisas do mundo, as tentações, as coisas encrencadas, aí eu ajo errado, vou cair em profunda decepção comigo mesmo. Então eu tenho que ter um equilíbrio e entender qual é a minha situação. Por isso que eles não estão nos obrigando a virar falsos santos. Nada disso. Diz ele aqui, não, vivei como os homens da vossa época. Então está dizendo que nós temos que viver como os homens da época em que estamos vivendo. Quando ele escreveu isso aqui, em 1863, quem lesse isso tinha que viver conforme os homens daquela época, com a moral daquela época. Moral que até aceitava escravidão naquela época. E outras coisas. Submissão das mulheres, era outra sociedade com outra moral. Nós agora temos que viver com a moral do século XXI. Que não aceita escravidão, na qual as mulheres estão sendo redimidas dessa situação que havia no século XIX. É outra moral, graças a Deus, no meu pensamento, uma moral melhor. Mas nós temos que conviver com a circunstância de agora. Então diz, viver como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai até as necessidades, ou seja, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, nós temos que aceitar muitas necessidades do nosso dia a dia, ou até muitas frivolidades, fricotices nossas, coisas às vezes tolas, simplórias, desejos desnecessários muitas vezes, mas temos que aceitar, temos que nos sacrificar a isso. E as nossas necessidades, nós temos que comer, vestir, calçar, trabalhar, tem um monte de necessidade aqui, muitas preocupações, fazem parte da vida do mundo. Na espiritualidade, com certeza, não vamos ter necessidade disso. E isso envolve algumas frivolidades, algumas fricotices, envolve. E qual é? Eu tenho que comer todo dia, mas eu posso comer aquela comida frugal, aquela comida... Não, eu posso comer uma coisa diferente. Posso beber alguma coisa junto? Qual é o problema? Eu posso namorar? São coisas das frivolidades, mas... São coisas do mundo que eu tenho que conviver com elas. E isso não vai impedir de eu continuar com o propósito de purificar o meu coração, tirar possivelmente esses pensamentos do mundo, pensamentos fúteis, fazer força para tirá-los. Eu não vou conseguir tirar todos, é impossível, mas fazer força para isso. Então ele diz aqui, mas sacrificai tudo isso com um sentimento de pureza, que possa santificar essas coisas. Ou seja, eu vou ter necessidade das coisas do mundo, vou me sacrificar a elas porque eu preciso dessas coisas, mas eu vou usufruir dessas coisas, vou fazer essas coisas, mas com as intenções mais santas possíveis. Vou santificar as coisas que eu tenho necessidade, até que elas são frívolas. Então, você não precisa virar santo, mas tem que pelo menos fazer as coisas que os homens comuns fazem, mas tentar fazer com sentimentos bons, sem prejudicar terceiros, sem querer só para você. É isso que importa. Se eu tenho gosto por alguma frivolidade, eu não posso prejudicar uma outra pessoa para atender minhas frivolidades. Ou eu deixo de atender a minha frivolidade, ou eu partilho a minha frivolidade com outros. É isso que ele está dizendo. Nós temos que não querer virar santo da noite para o dia. Nós temos que ir paulatinamente, gradativamente, atingindo essas condições, as nossas virtudes. Como o nosso irmão falou aqui anteriormente, da virtude, ele falou que infelizmente as virtudes quase sempre são acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Ou seja, nós temos virtudes, mas temos também algumas enfermidades morais ainda. E se a gente conseguir observar, perceber que temos, vamos lutar para extingui-las.
Mas também não vai ser uma tarefa simples, que da noite para o dia eu deixo de fazer coisas erradas, coisas menos nobres. Eu tendo consciência de que ainda faço, eu vou lutar para isso. E se alguma dessas coisas são necessárias ao mundo, vou tentar fazer com o espírito mais santo possível. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então, na minha vida, eu tenho que conviver com espíritos de toda a natureza. Inclusive com caracteres opostos, contraditórios. Então não tem que chocar ninguém por causa do meu gosto. Sede alegres, sede felizes. Ou seja, eu tenho que ser alegre, tenho que ser feliz, mas que a vossa alegria, a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Ou seja, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser feliz, mas a minha alegria, que provém da consciência reta, ou seja, a minha alegria vem do meu caráter íntegro, minha consciência reta, essa minha alegria, seja a mesma alegria, a mesma felicidade do herdeiro do céu, alguém que vai herdar o céu, ou seja, eu serei um herdeiro das benesses que Jesus promete para aqueles que atingirem o céu. Eu vou ser um herdeiro disso, eu estou me caminhando para isso. Então eu estou contando os dias que faltam para entrar de posse dessa herança. Eu estou aqui trabalhando, enfrentando as coisas do mundo, convivendo com elas, driblando o que for possível, aceitando o que não for possível, mesmo as minhas pequenas deficiências morais, como ele citou aqui na outra mensagem, mas eu estou contando os dias que eu vou chegar lá. Dias é um eufemismo da parte dele, porque vamos botar milênios aí para eu chegar nesse ponto, digamos assim, de pureza, digamos assim. Mas eu estou contando os dias para isso. E cada dia que eu olho, opa, falta menos um, eu estou melhorzinho hoje que estava ontem. A virtude não consiste em assumirdes aspectos lúgubre ou severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma, sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Então, está dizendo isso aqui, a virtude não consiste em eu ter aquele ar lúgubre, severo, cara fechada, repelindo os prazeres que o mundo tem, nas nossas condições humanas nos permitem. Isso não é virtude. Ele diz, basta que eu reporte a Deus, que é o Criador de tudo, as minhas coisas, as minhas tarefas que eu tenho que fazer, que eu cumpra tudo o que tiver combinado com Deus e com os homens. E que Ele vai me ajudar nas minhas tarefas. É isso que ele peço proteção para o êxito das coisas que eu tenho que fazer com a minha família, comigo, com quem quer que seja. E eu tenho que ser alegre, não preciso ser cara fechada, cara amarrada, porque vou estudar o Evangelho, vai de cara... Tem que estudar o Evangelho de cara alegre, feliz, que está aprendendo coisas boas. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é um egoísta. Ou seja, aqueles que ficam sozinhos, não querem nada, não querem contato com o mundo, estão deixando de usar a melhor arma para evoluir, que é o contato com as pessoas, onde vai dar chance de praticar a caridade com aqueles que, em tese, estão numa situação inferior à sua, seja moral, seja materialmente falando. Você tem chance, agora você ficar isolado, você não vai ter chance de ajudar ninguém. Então vai pensar só em si, você vai ser um egoísta. Então esse contato com o mundo é importantíssimo
para nós praticarmos a caridade. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, ou seja, comunhão com eles e espíritos bons, para viverdes sob a vista do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com o silício e vos cobrais de cinza. Eu não preciso sair dando chicotada nas costas, nem subir a escadaria da igreja da Penha de joelho. Não é isso que me pedem. Não. Ainda uma vez, dizemos, sede felizes segundo a necessidade da humanidade, mas que a vossa felicidade nunca entre em pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, Ele abençoa aqueles que amam santamente. Então está dizendo isso, eu tenho que ser feliz, mas segundo as necessidades da humanidade, atender as necessidades da humanidade, como eu sou um partícipe da humanidade, mas que a minha felicidade nunca entre um pensamento sequer ou um ato que possa ofender ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Ou seja, eu não posso, para poder ser feliz, eu ter um pensamento ou um ato que ofenda ou faça que fique com o rosto velado aqueles que querem me ajudar, que são esses espíritos. Ou seja, eu não posso fazê-los passar vergonha por minha causa. É isso que estão pedindo. Mas entendem que eu estou do mundo, estou sujeito a algumas coisas e são caridosos conosco, entendem, são misericordiosos conosco. Então é isso que é. Eu acho essa mensagem muito importante para nós, que estamos precisando disso, para que tenhamos mais força para poder progredir, saber que estamos amparados, que ainda somos sujeitos às coisas do mundo que são necessárias, até aquelas que não são muito necessárias, mas são do nosso gosto. E tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, com a ajuda de Deus, sem prejudicar ninguém, sem causar vergonha para ninguém, mas tem que atender as coisas do mundo. Eu não posso deixar de comer, me vestir, calçar, usar transporte, conviver com as pessoas, com pessoas que eu gosto, pessoas que eu não gosto, pessoas que me tratam mal, me tratam bem. Tem que viver assim e procurar ajudar o maior número de pessoas possível. Não me trancar, não, eu estou aqui, não quero contato com ninguém. Não é isso. Temos que enfrentar as coisas do mundo, que esse contato é que vai facilitar o nosso caminho até o reino de Deus. Meus queridos, ficamos por aqui hoje. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.